Hoje a gente está dando início à Semana do Especialista com a Tati. Ela é a nossa nutricionista e ela tem umas dicas bem bacanas para vocês. Dá uma conferida aí. Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre esse período de quarentena, tá? Tem muitos vídeos, muitas informações, muitas coisas ocorrendo por aí. O conselho que eu, Tati, Nutri, dou para vocês é o seguinte: se você já tem um acompanhamento com o seu nutricionista e ele te orientar para adicionar algo em relação à sua imunidade, em relação à prevenção, siga o conselho dele. Se não, eu não acho válido essa ideia de aumentar alguns alimentos para reforçar a imunidade, trabalhar com mais, porque o excesso também pode ser prejudicial. Tá? Então não tem como a gente dar uma recomendação geral sem saber exatamente como que é a sua alimentação. Por quê? Às vezes já é muito boa, já é muito variada. Então sobrecarregar em alguns antioxidantes, em vitamina C, em polivitamínico, sem saber um contexto de como é a sua alimentação, talvez não seja algo viável nesse momento. Mas em relação à nossa alimentação, o conselho que eu dou é: siga o padrão que você já está acostumado e óbvio que se você está com um padrão de alimentação ruim, o ideal é que você, aproveite essa fase para se alimentar de forma correta. Então, uma alimentação variada, frutas, legumes, verduras, alimentos de verdade, arroz, feijão, laticínios, todo aquele contexto de como deve ser uma alimentação saudável que todo mundo já sabe. A principal dificuldade em se alimentar bem é a falta de tempo. Temos tempo! Agora temos todo o tempo do mundo para isso. Então, uma das coisas que mais dificultam a sensação de saciedade e, consequentemente, mais compulsão por determinados alimentos é comer muito rápido. Então, a partir de agora, vamos trabalhar o que eu vou chamar de honrar o momento da refeição. Você já deve, com certeza, ter escutado da sua mãe ou dito para o teu filho, para quando ele vai tomar algum medicamento, ele tampar o nariz para não sentir o gosto. Por que a gente fala isso? Porque se a gente mastigar qualquer tipo de alimento e não respirar, a gente não vai sentir o gosto do alimento. Então faça um teste. Coloque uma garfada aí na boca de qualquer alimento e respire pelo menos 3 vezes enquanto você estiver mastigando. E depois o contrário. Mastigue e não respire. E veja a diferença. Perceba a diferença em sentir o sabor do alimento e não sentir o sabor do alimento. Esse é um exercício muito bobo, mas que faz total diferença na sua alimentação e na forma de lidar com o alimento, certo? O que eu queria propor nessa fase é que a gente começasse a trabalhar um hábito. Eu tenho certeza que ele vai ser capaz de formar outros hábitos e, como consequência, a gente vai ter uma vida mais saudável, a gente vai ser menos ansioso e a gente vai conseguir conduzir melhor a nossa saúde. Então eu vou propor um desafio para vocês, que é o desafio das 3 garfadas. Então é o seguinte: além de reparar se você está conseguindo respirar enquanto mastiga, você vai fazer o seguinte: entre cada garfada você vai descansar os talheres na mesa, tá? E mastigar lentamente e fazer 3 perguntas. Na primeira garfada, você vai se perguntar: está gostoso? Na segunda garfada, você vai perguntar o seguinte: o que me agrada nesse alimento? E na terceira garfada, você vai perguntar: quão faminto ainda estou? E dessa forma, você vai trabalhando isso e vai começar a pensar sobre a sua fome e você vai tentar comer de acordo com ela, certo? Então vamos começar com esse exercício. Isso serve para as refeições principais, então almoço e jantar, onde eu tenho o talher, mas serve no café da manhã também, nos lanches intermediários. Então, por exemplo, vou comer o meu pãozinho e tomar o meu café. Então você vai descansar a mão ali, colocar o pãozinho de volta no prato, tomar o seu golinho de café e fazer essas 3 perguntinhas que eu fiz anteriormente, certo? Passando essa fase, a gente vai retomar os próximos exercícios. Eu tenho certeza que após esse período,
vocês irão sair transformados, tá? Em relação aos atendimentos online, né? Alguns conselhos, inclusive o meu conselho, até agosto nós estamos permitidos em fazer atendimentos online. Ainda é algo que é muito estranho, né? Porque a parte da nutrição, ela tem algumas questões que são realmente diretas, como por exemplo a avaliação física. Porém, eu acredito muito no trabalho comportamental. Então vejam, agora mesmo nós falamos sobre alguns aspectos que vão muito além de uma avaliação física, né? Então, os atendimentos, eles estão sendo feitos realmente de forma online, tá? Porém, é óbvio que tem que ter uma abertura do paciente, uma abertura do nutricionista. Então, não adianta nada, só o nutricionista se favorecer e o paciente não se sentir à vontade, não achar legal. Então, isso vale para a conversa do seu nutricionista, ou de repente, se você acha que agora é o momento de uma consulta nova, se você se sentir à vontade em fazer um atendimento online, não vejo problema nenhum, dá sim para fazer, dá para fazer algumas circunferências, dá para pesar e com certeza absoluta dá para fazer muita coisa legal na alimentação, tá bom? Pra gente fazer um fechamento geral, então agora não é hora de mais um eu tenho que. Eu tenho que me exercitar, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ficar em casa. Não é hora de pânico, não é hora de terrorismo nutricional, não é hora de terrorismo em relação à pressão, mas é hora da gente ter um cuidado mais interessante possível na nossa vida, na nossa saúde. Então, tendo essa ideia, esse carinho, essa atenção especial, eu tenho certeza que a gente não vai falhar com a gente mesmo, tá? Realmente é uma fase de autoconhecimento, uma fase de autocrítica, de todo esse processo que a gente está caminhando até agora, o que a gente pode ajustar. Então vamos juntos. Gostou das dicas? Para saber mais, é só entrar em contato.